Uma boa noite a todos. É um prazer sempre estar de volta a esta casa, rever os irmãos e fazer alguns momentos de reflexão do Evangelho do nosso Cristo. A nós cabe hoje a visão que conseguimos ter do capítulo 4, de muita importância para a nossa doutrina espírita. A gente vai ver nesse capítulo 4 alguns paradigmas que a doutrina espírita se baseia e traz para nós. Então, o capítulo 4 tem como título: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é que a gente disse a vocês? Alguns paradigmas da nossa doutrina aparecem neste trabalho. Primeiro de tudo, Deus, nosso Pai. Nós temos um Pai. E que Pai? O Pai que a doutrina espírita, que Jesus trouxe, que a doutrina espírita nos apresenta, extremamente misericordioso e bom, benevolente ao extremo, de tal sorte que a gente nem consegue abranger e entender a extensão deste Pai. Não é aquele Pai criado pelos homens, aquele Pai que ficava observando seus filhos e preparando o castigo eterno. A doutrina espírita nos mostra que o castigo eterno não existe, que o inferno não existe. E Jesus, na sua humildade, apresentou o Pai como modelo para nós todos. Sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. E a partir do instante em que a gente percebe que é difícil de entender a extensão de quem é este Pai, Ele nos enviou o Cristo. O Cristo esteve entre nós, encarnou entre nós e é o nosso modelo e guia para chegarmos ao Pai, para gravitarmos em torno do Pai. Neste capítulo nós vamos ver esses dois paradigmas. O primeiro, Deus, nosso Pai, tão perfeito que nos criou dentro dele. Jesus, o nosso mestre, que nos permite entendermos como aprendizes. Daí podermos cometer erros e aprender com estes erros na nossa evolução. Outros paradigmas que aparecem nesse capítulo que a gente vai apresentar daqui a pouquinho. A imortalidade da alma. Quando Jesus ressuscitou após a crucificação, foi o exemplo mais claro de que a alma não morre. O corpo, sim, o corpo é carne e ele desaparece. Mas a alma é imortal. Nós temos de agora para frente todos os anos, milênios que precisarmos para chegarmos à evolução, à perfeição. A nossa doutrina mostra que podemos falar com os espíritos. Vocês vão ver nesse capítulo 4, bem claro, Jesus conversando com Moisés, Jesus conversando com Elias no Monte Tabor. Também nós temos como paradigma da doutrina espírita, na casa de meu Pai há muitas moradas. Hoje já é difícil de se entender quantos são os bilhões de mundos habitados ou habitáveis. Imaginem vocês há 2000 anos atrás. Então vamos ver o nosso trabalho. Ninguém, do capítulo 4, o Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém, olha a exclusão, ninguém poderá ver o reino de Deus senão nascer de novo. O reino de Deus foi o que mais se falou enquanto Jesus esteve encarnado na terra. O que mais ele vivenciou foi o amor.
mas o que mais se falou foi o reino de Deus. Então ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A gente traz um princípio que já era dos judeus de muitos séculos. Desde Moisés, que foi apresentado, Deus único foi apresentado há 3.000 anos antes do Cristo. Moisés, 1.400 anos antes do Cristo. E de lá para cá, vários profetas diziam que o Messias viria. Então os judeus acreditavam que um homem que viveu poderia reviver em outro corpo. Eles só não sabiam como é que isso podia acontecer. E acreditavam também que isso era um privilégio para os profetas. Então, por exemplo, Elias poderia reviver num outro corpo, que eles chamavam, impropriamente pela pobreza de vocabulário, de ressurreição. Isso não é ressurreição. Ressurreição seria ocupar o mesmo corpo. E vocês vão ver que Jesus traz vários exemplos de pessoas que reviveram em outros corpos. Então os judeus acreditavam que isso era privilégio dos profetas. Imagine um Deus que privilegiaria algumas categorias de pessoas. Ele jamais faria isso. O nosso entendimento era pequeno para entender a profundidade e o alcance deste reviver em outro corpo. Vamos trazer um exemplo de que aparentemente seria uma ressurreição. Nós sabemos que Jesus tinha uma grande amizade com Lázaro, e que de uma certa oportunidade Lázaro foi dado como morto. E Jesus demorou 3 dias para chegar onde Lázaro estava. Por quê? Porque ele sabia que Lázaro não tinha morrido. Ele padecia de uma enfermidade, foi colocado nos panos e colocado no local que seria do seu descanso eterno, mas ele não estava morto. Quando Jesus chegou, para que não desse margem à mistificação, que achassem que ele tinha produzido alguma coisa diferente, ele lá de fora pediu para que tirassem aquela porta que recobria a entrada do túmulo de Lázaro e chamou-o: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio para fora, ocupando o mesmo corpo. Então, aparentemente, seria um caso de ressurreição, se é que se pode dizer isso. Então, Lázaro veio para fora e poderia-se dizer que ele reviveu no mesmo corpo. Embora nós saibamos que, acometido de uma doença, ele não estava morto. Ainda nos evangelhos falam que ele já estava com mau cheiro, mas também há 3 dias, dentro de um local fechado, sem tomar banho, sem nada, embrulhado em ataduras, como era costume da época. Então a ressurreição supõe o retorno à vida no corpo que está morto. Imaginem vocês trazer à vida todos os que já morreram para ocupar os corpos que eles possuíam, que eles tinham na época. De milhares de anos atrás, todos eles. Esse corpo já se dissolveu e voltou à natureza. Hoje a ciência não concorda absolutamente com isso. E a doutrina espírita, muito apropriadamente, aí está o outro paradigma, fala para nós da reencarnação. Esta fala é muito importante de Jesus, reunindo-se com seus apóstolos, com seus discípulos, pergunta a eles: e o que dizem, e quem dizem os homens que eu sou? Porque havia muita especulação quanto a quem seria Jesus. E aí eles disseram assim: uns dizem que és João Batista, que ressuscitou.
mas a gente sabe que João Batista viveu a época do Cristo e ele teve a cabeça cortada e o corpo desapareceu. Se fosse que ele tivesse ressuscitado, ele voltaria no mesmo corpo e todo mundo conhecia que Jesus nasceu numa manjedoura, viveu com seu pai como marceneiro e depois começou a sua trajetória. João Batista era um, Jesus era outro. Diziam também que poderia ser algum dos profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel ou algum outro profeta ressuscitado. Os profetas, por exemplo, Isaías viveu 800 anos antes do Cristo. O último profeta que apareceu foi há 400 anos antes do Cristo. O corpo deles jamais teria condição, pela ciência, de voltar à vida. Então não poderia ser nenhum desses casos. Mas eles acreditavam que os profetas poderiam ressuscitar, um nome equivocado para o que aconteceria. Então aí está de novo a crença de que os profetas poderiam, agora vamos usar a linguagem da doutrina espírita, reencarnar, ocupar outro corpo. O ser espiritual não morre e ele volta e ocupa outros corpos. Nós estamos hoje ocupando um corpo e já vivemos centenas de encarnações. Então somos centenas de personalidades neste corpo, momentaneamente, no ser espiritual que somos. Naquele mesmo momento, naquela mesma situação, ele vira-se para Pedro e diz assim: e tu, Pedro, o que dizes que eu sou, quem eu sou? E Pedro diz assim: tu és o Filho do Deus vivo. E veja agora um dos paradigmas da doutrina espírita. Jesus vira para ele e fala: Pedro, bem-aventurado és tu, porque não foi a carne quem te revelou, foi meu Pai que está nos céus. Olha a mediunidade aí, ó. Um espírito guia que acompanhava Pedro, falou a ele, Pedro era médium, falou a ele: esse é o Cristo, Filho de Deus, esse é o Messias que nós aguardamos. Por isso Jesus falou para ele: foi meu Pai que está nos céus quem te fez esta revelação. Bem-aventurado és tu, pois. Por que Jesus fez isso? Para deixar bem patente que ele era o Cristo. Essa foi uma das passagens em que ele deixou bem patente que ele era o Cristo, que ele era o Messias esperado, que ele era aquele que os judeus aguardavam pela enunciação dos profetas, de que ele viria. E que antes de ele vir, Elias teria que voltar. Olha a reencarnação de novo aí. Como é que Elias teria que voltar se ele já tinha morrido? Somente após uma reencarnação, ocupando um novo corpo. Jesus estava em Cesareia de Filipe e encaminhando-se para Jerusalém já nos dias finais da sua estada entre nós, caminhava com Pedro, Tiago e João, que dizem os evangelhos, eram aqueles que ele tinha maior confiança em determinadas situações que ele iria vivenciar. Nesse caminho, ele passou pelo Monte Tabor. E ali acontece um fenômeno fantástico, o fenômeno da transfiguração. Então a gente vai primeiro comentar o que é a transfiguração, depois eu volto nesse quadro. Ao chegar àquele ponto, Jesus se pôs a orar e ele orava sempre. Não porque de verdade ele precisava muito de oração, porque o grande sacrifício do Cristo não foi passar por aquele processo todo de carregar a cruz até a crucificação. Penso eu que o maior sacrifício foi de um espírito de alta elevação ir diminuindo a sua luminosidade para poder encarnar entre nós. Ele não reencarnou. A reencarnação supõe várias vidas
nesta situação. Aqui ele esteve uma única vez, o espírito de maior evolução que esteve entre nós. Então, o que é que os apóstolos viram nessa transfiguração? O rosto de Jesus resplandece numa luz como o sol, e suas vestes brilham de uma luz intensa. Isso aqui é uma foto bem simplificada do que seria isso. As vestes brancas como a luz. De verdade, o que aconteceu aí? Porque a gente tem uma ideia de que o perispírito está dentro de nosso corpo. Na verdade, o perispírito está ligado a todas as células do nosso corpo. E neste momento, o perispírito do Cristo veio à tona. Por isso, toda essa luminosidade que a gente já viu também lá na passagem de Saulo de Tarso. Que a luz foi tão intensa que praticamente foi mais do que seria o sol. Então vamos ver no momento da transfiguração. Aqui estão os 3 apóstolos, e eles viram Jesus na transfiguração, acompanhado de 2 seres que depois eles souberam que um era Elias e que outro era Moisés. Moisés já tinha morrido há 1400 anos. Olha a imortalidade da alma, porque ele estava aí, ó. Então a alma não morre, o ser espiritual que somos não morre. Elias, há 800 anos, ele estava aí junto com Jesus. E os apóstolos ainda perguntaram: queres que façamos 3 cabanas para que vocês fiquem? Mas no momento daquela energia toda em que isso aconteceu, eles adormeceram, Jesus os acordou, e quando eles perceberam, os 2 já tinham desaparecidos. E eles perguntaram para Jesus: por que os profetas dizem que antes que tu venhas, Elias teria de vir? E Jesus disse para eles: Elias já veio e não o reconheceram e o fizeram sofrer, como assim farão ao Filho do Homem, como assim farão com ele. E eles entenderam que Jesus estava dizendo, quando falou que Elias já veio e não o reconheceram e o fizeram sofrer, que era de João Batista que ele estava falando. Então, se Elias veio como João Batista, significa dizer que houve uma reencarnação. Porque todos viram João Batista nascer, crescer, à mesma época do Cristo. Todos viram ou ficaram sabendo que ele teve a cabeça cortada. E ali Jesus colocou que ele veio e não o reconheceram e o fizeram sofrer. E eles entenderam que era Elias que tinha ressuscitado. Na verdade, era Elias que tinha reencarnado. Porque diziam os profetas que Elias teria que vir antes do Cristo para colocar as coisas em ordem. E Jesus ainda repete: Elias há de vir para colocar em ordem a nossa casa, os nossos ensinos. E agora, neste momento em que a gente está vivendo, os estudiosos da doutrina espírita acreditam que Elias também acompanhou Kardec para colocar a casa em ordem, trazer a doutrina espírita na sua maior pureza, trazer os ensinos do Cristo como deveria ser da época que ele veio entre nós. Uma segunda passagem bastante importante, Jesus e Nicodemos. Todos nós conhecemos essa passagem. Quem foi Nicodemos? Um alto sacerdote, dentre aqueles que viviam no Sinédrio, era um dos maiores. Um estudioso das leis de Moisés, era alguém que procurava com afinco o estudo das leis de Moisés.
E eles esparramavam gente entre o povo para ver o que estava acontecendo. Porque todo mundo esperava o Messias, então aparecia muita gente se chamando Messias. E alguns acompanharam o Cristo, vendo as coisas, vamos chamar assim como eles diziam, os milagres que Jesus fazia. E Nicodemos foi ter com Jesus numa tarde e noite e disse para ele assim: sabemos que viestes da parte de Deus, porque se não fosse da parte de Deus, ninguém poderia fazer o que fazes. E aí ainda algo que atormentava a cabeça de Nicodemos era esse aspecto de se ressuscitar dos mortos. Então, ele ainda colocou, se não fosse Deus, não faria estes milagres. Eles chamavam, e até hoje se fala de milagres, mas nós sabemos que não são milagres. O nosso Cristo não era um ser que trouxe apenas a religião. O nosso Cristo, veja lá, transformou a água em vinho. Então ele sabia alguma coisa mais do que religião. Ele andou sobre as águas. Ele fez parar a tempestade. Refazia a pele daqueles que tinham lepra. Restabelecia a visão àqueles que não enxergavam. Fazia andar aqueles que não conseguiam andar. Então ele era muito mais do que mais um religioso. Agora, com o advento da Gênese, que se começa a estudar mais, nós vamos começar a entender assim, um Cristo, um ser espiritual que chega ao estágio de um Cristo, ele sabe tudo de tudo. Quando um cientista vem aqui entre nós para trazer alguma coisa nova, ele já aprendeu lá na espiritualidade com alguém que aprendeu com o Cristo. Quando qualquer ser traz uma novidade aqui, ele já aprendeu lá na espiritualidade com alguém que aprendeu com o Cristo. Porque há 4,5 bilhões de anos, esse ser que nos acompanha até hoje já era um espírito puro na categoria de um Cristo. Olha a pergunta de Nicodemos. Pode um homem velho entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Olha como ele não está falando de ressuscitar. Se ele está falando de um homem velho entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo, ele está falando de um outro corpo. Ele está falando de reencarnação. E Jesus coloca para ele, em verdade, tem uma tradução do Dr. Haroldo Dutra Dias, que diz que quando ele fez essa pergunta, Jesus diz assim, amém, amém. Ou seja, sim, é possível, é verdadeiro, é isso mesmo. Mas aí Jesus ainda coloca para ele, em verdade vos digo, que se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Por que ele usou a água? Porque todo mundo na época acreditava que tudo da matéria viria da água. Então, por isso, renascer da água. Então, quer dizer, aquele que não, os corpos também, eles acreditavam que viria da água. Então, aquele que não renascer da água, quer dizer, aquele que não ocupar outro corpo e não mudar espiritualmente, não pode entrar no reino dos céus. Renascer do Espírito é saber-se filho de Deus. A gente vê tanta tragédia hoje em dia, e principalmente jovens, crianças que se suicidam. Por quê? Porque não se sentem ninguém. Porque não tem Deus dentro deles. Não se sentem filhos de Deus. E Joana de Ângeles nos diz assim, todos somos filhos de Deus. Ninguém pode tirar de nós essa condição. Então, renascer do Espírito é saber-se filho de Deus. O Espírito não depende do corpo. A gente sabe que lá no princípio, 3 são os elementos fundamentais de tudo que existe. Deus,
princípio espiritual, princípio inteligente e princípio material. Então, o que é espírito não depende do corpo. O corpo nasce do corpo. O espírito foi criado por Deus. Lá atrás a gente chama de espírito com E minúsculo. Depois de milhões de anos, passando pelo reino mineral, vegetal, animal, até chegar ao hominal, aí ele se torna um espírito com E maiúsculo, quando adquire a inteligência. O que se deve entender, então, por nascer de novo? A gente precisa ter muito cuidado em pensar que basta reencarnar. Reencarnados estamos nós, 7 bilhões e 200 milhões de pessoas. Não basta reencarnar. É preciso transformar. E a nossa doutrina coloca assim, de ser um pouquinho melhor hoje do que a gente foi ontem. Veja que não está falando para ser extremamente bom hoje. Um pouquinho melhor hoje do que a gente foi ontem. Um pouquinho melhor amanhã do que a gente foi hoje. Do que a gente está sendo hoje. Ou seja, vamos procurar fazer o que de melhor pudermos. Quando eu conseguir trabalhar um pouquinho mais a tolerância, a paciência, a cada dia, a indulgência, o perdão, as virtudes. Mesmo que devagar, porque nós não conseguimos fazer isso aos saltos. Então, o nascer de novo tem, primeiro de tudo, a ligação com a reencarnação. E em seguida, precisamos transformar o ser que somos. Jesus então ampliou o conceito de ressuscitação para a reencarnação e, além disso, de reencarnação, ao falar de reencarnação, ele diz que nascer de novo é muito mais do que somente reencarnar. Eu vou reencarnar e preciso mudar um pouquinho mais a cada dia. Hoje a gente está vendo no nosso mundo, não são 2 ou 3 casos, são milhares de casos de pessoas que se lembram de ter vivido antes. Tem um psiquiatra que começou a tratar de uma pessoa, de uma mulher, que tinha sérios problemas. Então ele foi fazendo a regressão, até chegar ao útero, falou, não, tem que continuar, deve ter sido no útero o problema. Continuou a regressão e ela apareceu numa outra vida. E ele registra 83 passagens desta mulher num livro. Ele era um cientista, era um psiquiatra, que não acreditava em nada disso. Se não me engano, o livro chama-se Muitas Vidas, Muitos Mestres. Aí eu trouxe apenas um caso que foi interessante, está dentro do que a gente está falando. Porque nós estamos vendo criança com 2 anos que senta num piano e vai tocar o piano. Toca aquelas músicas clássicas com a maior tranquilidade. Nós vimos aqui em Câmara, um menino de 2 anos, entrou com a mãe numa loja de instrumento musical, pegou um violino e começou a tocar. Com coisa de 5, 6 anos, ele estava no Palácio de André Rieu, onde reúnem-se mais de 20 mil pessoas, tocando a Ave Maria, sem nada na sua frente. Isso a gente está vendo aos montes por aí. Mas por que eu vou falar desse menino aqui? Esse menino, criança ainda, se recorda de outra vida. E ele descrevia com detalhes, e o americano nesse ponto, ele é investigativo. Eles foram ver os detalhes daquilo que o menino dizia, e ele dizia assim, eu morei em tal lugar, com tal família, e eu matei minha mulher, pelo que ela fez comigo. Então, depois de todo o trabalho que eles verificaram que realmente aconteceu aquilo, perguntaram para o menino, se fosse hoje, o que você faria? Ele disse assim, eu a mataria de novo. Então não é porque reencarnou que ele já está no progresso. Claro que existem outros fatores e pode ser que durante a sua vivência ele não supere isso aqui. Ele pode produzir muitas coisas boas, e a gente sabe que
quando você faz alguma coisa boa, muito daqueles chamados pecados desaparecem. Mas ele ainda vai ter oportunidade de vivenciar isso. Então, olhe bem o que a gente está falando. Não basta apenas reencarnar. É necessário transformar-se. Então, trouxemos alguns exemplos bastante conhecidos aí dentro da nossa doutrina. Allan Kardec teve uma das suas encarnações como Jan Hus, e ele não aceitava da forma como o Evangelho do Cristo era passado, numa língua que ninguém entendia. Então ele traduziu para o iugoslavo a Bíblia e ele se propôs a fazer desta forma. Quem contrariava as leis vigentes da época era levado à fogueira. E Hus quer dizer pato. Então ele tem uma célebre frase que ele diz assim: hoje queimais um pato, mas dia virá que um cisne de luz voará tão alto que as suas chamas não poderão mais alcançá-lo. E ele reapareceu depois como o Hippolyte Léon Denisard Rivail, nosso Allan Kardec, um professor emérito, um camarada estudioso, muito culto, que passou a adotar um nome que ele tinha há muitos anos atrás, como um druida que produzia medicamentos para a sua tribo. Então ele adotou o nome de Allan Kardec para não confundir a obra que ele trazia com o ser que ele era. Então olhe momentos de reencarnação. Allan Kardec, Jan Hus, depois Hippolyte Léon Denisard Rivail. Que Allan Kardec foi uma das reencarnações do nosso Hippolyte Léon Denisard Rivail. Isso daqui, eu imagino que os céus estavam em festa, porque esse homem, Publius Lentulus, um senador romano orgulhoso, vaidoso, poderoso, viveu na época do Cristo, teve um encontro com o Cristo, foi chamado pelo Cristo para começar a sua caminhada e ele não quis abrir mão da situação de que ele estava. Apesar de que aquele que tem um encontro com o Cristo, diretamente ou indiretamente, jamais será o mesmo. E ele passou por diversas encarnações, até chegar ao Brasil como Padre Manuel da Nóbrega. E, por último, chegou ao nosso Chico como Emmanuel. Dizem hoje que ele está reencarnado desde o ano 2000 e verifiquem vocês. Os pesquisadores atuais da nossa doutrina dizem assim: Chico viveu o século XX todinho. Emmanuel viverá o século XXI todinho. Possivelmente acompanhado do Chico, que voltará no século XXII, já no mundo de regeneração que vamos viver. Mas eu imagino que do senador orgulhoso, até ele se tornar um ser seguidor do Cristo, isso fez a espiritualidade toda viver em festas. Voltando lá para o nosso Evangelho, Jesus colocou muito claro que nasceu da carne é carne. O Espírito não nasce da carne. Aí, o que é renascer do Espírito? Renascer do Espírito é a cada dia dar um passo no sentido da evolução moral. Nós estamos no século dos sentimentos. Então, trabalhar os nossos sentimentos, as nossas emoções, trabalhar as virtudes, como a fé, a caridade, a humildade, colocar mais amor em tudo que fazemos. E pode parecer um negócio assim, são muitas palavras, Edgar. O que significa isso trazendo em miúdos para a nossa vida? Se eu sou um professor, eu vou fazer como professor o melhor que eu posso. Se eu sou um funcionário público, eu vou ser um funcionário público o melhor que eu posso. Se eu sou um médico, eu, como médico, fazer o melhor que eu posso para o outro ser humano, para a coletividade. Não desmerecendo, porque o lixeiro é tão importante quanto qualquer um de nós, quanto um médico. Se eu sou um lixeiro, fazer dessa profissão o melhor que eu posso.
aí eu estou trabalhando as virtudes, mesmo sem saber os nomes delas todos. A gente citou algumas, por curiosidade, mas só lembrando, quando um dos fariseus, daqueles homens sacerdotes da época, estudiosos de Moisés, chegaram ao Cristo e falaram assim: bom mestre, ele disse: bom é Deus, vocês não têm ideia da bondade do Pai, mas mestre eu sou. Se ele é mestre, nós somos aprendizes. Nós somos aprendizes do bem. O que é que cabe a nós? Reconhecer que podemos cometer erros e não ficar nos culpando por isso. Reconhecer que podemos ter erros e defeitos, podemos passar por dificuldades, mas nós não vamos nos crucificar por isso. Nós vamos corrigir esses erros, esses defeitos. Paulo tem umas passagens, depois que ele de Saulo se tornou Paulo, que mostra bem quem somos e para onde vamos. No começo de sua missão, ele dizia assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu ainda faço. Olha nós aí. Porque nós sabemos o bem que devemos fazer, mas ainda cometemos erros. Daqui a algum tempo, Paulo já disse assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então ele já mudou a postura. Para no finzinho de sua vida, de mais de 30 anos de trabalho no Cristo, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então ele conseguiu trazer o Cristo interno, que habita o interior de cada um de nós, para fora. E esse é o nosso caminho. Hoje ainda nós cometemos erros, mas nós vamos evoluir e um dia falaremos como Paulo, porque vamos conseguir trazer o nosso Cristo à tona. Já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, por isso, corrigindo os erros. Somos aprendizes no bem. O que quer dizer isso? Reconhecer que temos vícios e procurar abandonar esses vícios. Aqui eu escrevi algumas das virtudes para a gente relembrar. São algumas que a gente conhece e à medida que o tempo for passando, que espiritualmente formos crescendo, vamos aprender muitas outras. Humildade, fé, paciência, benevolência, indulgência, perdão, caridade, tudo isso compreendendo e praticando. Jesus praticou o amor na excelsitude e cabe a nós não só estudar. Espíritas, 2 mandamentos vos deixo. Amai-vos, eis o primeiro. Instruí-vos, eis o segundo. Então a gente vai instruir para entender o que é a misericórdia, o que é o perdão, o porquê disso, para trabalhar a lei do amor. Por quanto tempo vamos passar pelo processo das reencarnações? Vamos progredir, queiramos ou não. Eu posso dizer assim: eu não acredito nesse negócio de reencarnação, mas eu vou reencarnar mesmo não acreditando. Eu não acredito nessa história de evolução, mas eu vou andar um pouquinho mais a cada dia, porque nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então todos nós somos amados por Deus igualmente. Não há diferença do amor de Deus para o pior dos criminosos ou para qualquer um de nós. Ele nos ama a todos igualmente e todos teremos oportunidades de renascer e renascer e renascer e aprender as virtudes e trilhar o caminho escrito pelo Cristo, porque ele foi muito claro: eu sou o caminho da verdade e da vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é isso que vai acontecer com cada um de todos nós. Nascer, morrer, renascer, até quando? Até que nos tornemos espíritos puros. Aí a gente já não reencarna mais. Se quiser, a gente encarna, mas não precisa mais reencarnar quando atingir o aperfeiçoamento que for possível. Então nós estaremos libertos do ciclo das reencarnações
quando tivermos boa vontade de fazer as coisas da melhor forma possível. Quando compreendermos e colocarmos em prática a lei do amor. Veja que no ano de 1500 e pouco, um dos padres da igreja já colocou no sermão da 60ª: palavras sem obras são tiros sem bala. Troam, mas não ferem. Atiram, mas não matam. Olha o que esse ser já colocou ali, e um ser vivenciando uma época crítica já da igreja. Eu tenho que colocar as leis divinas em prática. Então eu tenho que aprender a ser benevolente comigo e com o outro. Eu tenho que aprender a me amar para poder amar bem ao outro. Eu tenho que aprender a tolerar meus erros e aprender a tolerar o erro do outro. Ser aquilo que a gente falou agora há pouco, um pouquinho melhor hoje do que ontem. Aparentemente, e principalmente assim a gente que viveu toda a época, desde o nascimento na doutrina espírita, nós víamos que a reencarnação parecia uma punição. Ah, você matou alguém, você vai sofrer com isso. Você feriu alguém com uma faca, você vai sofrer com isso. Nós não estamos aqui para sofrer, a gente está aqui para aprender. O objetivo da reencarnação não é punição, é educação do ser espiritual. Por isso, o nosso evangelho fala que a reencarnação é uma bênção de Deus para deixarmos os momentos infelizes e partirmos para a felicidade, porque um dia estaremos vivendo nos mundos felizes. Precisamos para isso esforços, boa vontade, para colher o mais cedo possível os frutos prometidos. Porque se eu falar, bom, tem muita encarnação, essa que não deu, deixa para outra. Gente, o momento é agora, não é depois não. Então é a nossa boa vontade e esforços para conseguir colher mais cedo os frutos prometidos, que é aquilo que os judeus diziam, o reino dos céus. Como é que eu faço para chegar ao reino dos céus? Então nós vamos adquirir a felicidade relativa, porque absoluta e perfeição absoluta só Deus. Esse quadro aqui não está no capítulo 4, mas por diversas vezes alguém me colocou assim: me dê uma razão na doutrina espírita que me impeça de fazer um aborto. E eu coloquei para ele assim: nós acreditamos, e temos estudos para isso, que quando nós vamos reencarnar, tem um anjo que nos acompanha nesse processo. Não é uma coisa assim, vá lá e reencarna. Tem todo um processo, uma engenharia antes, um estudo. Eu posso pedir um monte de coisas, eles vão ver o que eu posso fazer. Então um anjo nos acompanha. Depois disso, depois do nascimento, nós temos a nos acompanhar em todos os instantes um outro ser espiritual de mais evolução que a gente. Nós nunca estaremos sozinhos. O Cristo nos colocou isso aí. Aquele que crê em mim jamais estará sozinho. Nunca estará sozinho. Então eu apenas coloquei isso para que a gente não esqueça. Nós sabemos disso na doutrina espírita. Então, aborto, jamais, nós temos várias razões para isso. Todos temos a oportunidade de chegar mais perto de Deus. Veja, todos. Jesus usava palavras assim precisas. Como Paulo também. Tudo posso naquele que me fortalece. Conheço as ovelhas que o Pai me confiou, todas. Nenhuma se perderá. Então todos teremos oportunidade de evoluir para chegar bem perto de Deus, para ficar gravitando em torno de Deus. E para nós que falamos em evolução, essa fala do Cristo é profundamente significativa. Ele disse numa oportunidade, tudo, olha o tudo aí, tudo, não é assim, vocês podem fazer alguma coisa não. Tudo o que eu faço, vós podeis fazer e muito mais.
que ele quis dizer com isso aí? Ó? Se eu posso fazer tudo que ele faz, nas entrelinhas ele está dizendo, olha, você vai caminhar, vai evoluir. Um dia você será um Cristo. Porque se eu posso fazer o que ele faz, é porque um dia todos nós atingiremos o estágio de um Cristo. Quer coisa melhor na nossa vida do que esta fala? Então, está bem claro aí. Um dia todos nós seremos um Cristo. Um dia estaremos governando um planeta, estaremos sendo o Cristo daquele planeta, com toda a certeza. Aí vocês podem falar assim, diga 7 bilhões e 200 milhões e vai aumentar isso ainda? Segundo a doutrina espírita, cerca de 22 bilhões de espíritos ao redor da Terra, entre encarnados e desencarnados. Se a gente puser um espírito em cada planeta, ainda sobra muito planeta. Só na nossa galáxia, mais de 200 bilhões de estrelas como o Sol. Mais de 200 bilhões de galáxias conhecidas. Não dá nem para falar dessa conta. Aí olha Jesus falando lá atrás. A casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. Então chegaremos a espíritos puros e progrediremos depois até espíritos crísticos. Mais ou menos a nossa escola, né? Você chega no curso superior, termina o curso superior, vai fazer mestrado, doutorado e etc. e vai progredindo. Então depois de espíritos puros, ainda seremos convidados a continuar estudando para chegar ao estado de espíritos crísticos. Era mais ou menos isso que a gente queria dividir com vocês, lembrando que as profecias diziam que o Cristo viria e ele veio e não nos abandonou desde aquela época. Então ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha o olhar quente e profundo e suave tinha a voz. Ele veio mãos vazias, desarmadas, sem escudos nem espadas, só amor por todos nós. Muita paz, muito obrigado a todos por mais esse momento e que a paz de Jesus seja convosco. Era isso que a gente queria dividir com vocês.